Pode não chamar a atenção, mas especialistas dizem que pode ser tão ruim quanto fumar, obesidade ou poluição ambiental. Um neurocientista argentino, Facundo Manes, o define como um alarme biológico que nos lembra que somos seres sociais. E quando o sino toca, a doença está se aproximando. Os cientistas descobriram que a solidão e o isolamento social aumentam o risco de mortalidade em cerca de 30%. Causam um risco aumentado de doenças cardiovasculares, derrame, demência e problemas de saúde mental, como a depressão. Um outro estudo recente publicado na JAMA Surgery descobriu que a solidão pode ter efeitos negativos na recuperação pós-operatória de adultos mais velhos. O isolamento social e a solidão são agora considerados problemas globais de saúde pública e muitos especialistas chamam isso de epidemia, embora seja difícil mensurar com precisão. Já um artigo de 2021 da Organização Mundial da Saúde, a OMS, descobriu que entre 20 e 34% mais ou menos dos idosos da China, Europa, América Latina e Estados Unidos se sentem solitários. Já um outro estudo recente publicado na British Medical Journal descobriu, apesar de uma falta significativa de dados, então são dados inconclusivos, que a solidão varia de acordo com a região e a faixa etária. A prevalência de solidão para adolescentes variou de 9,2% no sudoeste asiático, por exemplo, a 14% na região do Mediterrâneo Oriental. A menor prevalência de solidão foi consistentemente observada nos países do norte da Europa, de 3% em jovens adultos para 5,2% em idosos. E a mais alta na Europa Oriental, 7,5% em jovens adultos e mais de 21% em idosos. Estatísticas à parte, a comunidade científica concorda que a solidão, um sentimento auto-percebido de insatisfação com a frequência dos contatos sociais e o isolamento social, a medida que objetiva que quantifica os contatos sociais reais são prejudiciais à saúde. O relatório da OMS afirma: ambos encurtam a vida dos idosos, prejudicam a saúde física e mental e diminuem a qualidade de vida. Um estudo recente com mais de 4 mil idosos, publicado no mesmo estudo que é da JAMA Surgery, encontrou uma associação entre pacientes que sentiram solidão após uma cirurgia de emergência e uma maior possibilidade de morte em 30 dias. Os resultados sugerem que a solidão pode ser um importante determinante social dos resultados pós-operatórios, principalmente para cirurgias não eletivas. A falta de companheirismo pode deixar a pessoa doente e, eventualmente, até levá-la a óbito. E essa revisão de 2015 estimou que a solidão, o isolamento social e morar sozinho aumentam o risco de morte em 26%, 29% e 30%, respectivamente. Esther Rocker, presidente da Sociedade Catalã de Geriatria, disse: sol nas partes de moda entre influenciadores oferece riscos de queimaduras e câncer de pele. Entenda, a solidão mata com uma doença e tem um efeito cascata para produzir mais doenças. Vejo como uma síndrome geriátrica, por exemplo, como a fragilidade. Tem uma alta prevalência entre os idosos e um impacto em sua saúde. Nos idosos, a solidão começa com eventos como uma queda grave, aposentadoria de emprego ou, por exemplo, morte do cônjuge. Eles ficam presos em casa e sua fragilidade, dependência, incapacidade de dirigir ou sair de casa marcam o ponto de virada em direção à solidão. Como um cachorro que morde o próprio rabo, o aumento do isolamento social leva a uma diminuição da capacidade de realizar tarefas diárias. Relações sociais ruins também foram associadas a um aumento de aproximadamente 30% no risco de problemas cardiovasculares graves ou derrame.
Uma recente revisão da literatura científica publicada na Public Health observou que adultos socialmente isolados têm um risco 2 a 3 vezes maior de morrer após um infarto do miocárdio, enquanto pessoas com relacionamentos sociais mais fortes, por exemplo, têm uma chance 50% maior de sobrevivência. Todos esses registros que estão aqui sendo mensurados são baseados em estudos. Então, hoje, a Associação de Cardiologia explica que as cardiologistas estão tão conscientes dos impactos negativos da solidão que perguntam imediatamente aos pacientes que sofreram de problemas cardíacos graves sobre o seu apoio psicossocial. Fica então essa grande reflexão que, em termos de saúde mental, há evidências que ter redes sociais amplas e diversificadas e relacionamentos emocionais de qualidade pode proteger contra a depressão. Da mesma forma, a solidão e a baixa participação social foram associadas a um maior risco de demência e até problemas de sono. A solidão também tem sido associada a maus hábitos de vida, como fumar, consumir muito álcool. Esses comportamentos nocivos e disfuncionais são, por sua vez, exacerbados pela menor exposição a comportamentos saudáveis ou conselhos de saúde devido ao mesmo contato social reduzido. Um ciclo vicioso. Os especialistas hoje reconhecem que ainda não temos uma compreensão clara de como a solidão afeta a doença, mas alguns especialistas a descrevem como um ciclo contínuo e vicioso. Uma teoria é que a solidão desencadeia uma resposta neuroendócrina. As pessoas que se sentem solitárias ou que são consideradas socialmente isoladas podem apresentar atividade elevada do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, uma resposta aumentada ao estresse crônico, pressão arterial e níveis elevados de cortisol no sangue. Então, todos esses estudos corroboram para que esses níveis elevados desses mecanismos fisiológicos estão ligados a um risco de doença cardiovascular e morte. Tudo faz sentido. O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é ativado em situações estressantes e a solidão causa estresse. Hoje já podemos afirmar. Mas ela também observa a influência significativa do estilo de vida de uma pessoa. Todos esses fatores sociais e psicossociais têm impacto na saúde cardiovascular. A causa exata não é conhecida, mas nem todos os estilos de vida são iguais. Quem vive em casa ou em família tem menos risco cardiovascular. Os seres humanos são feitos para viver em grupos e na companhia de outros. Então podemos, de certo modo, no ponto de vista psicológico, apontar que a solidão está associada a maiores taxas de depressão, de suicídio, bem como a comportamentos e hábitos interrelacionados que levam a uma pior saúde cardiovascular. Comportamentos nocivos associados a maior mortalidade são mais comuns naqueles que estão sozinhos ou isolados. Eles são mais propensos a fumar, beber álcool e fazer escolhas alimentares ruins. Eles são menos propensos a sair de casa para fazer exercícios regulares e tomar os medicamentos prescritos conforme as instruções. A falta de companhia também está associada ao declínio cognitivo, que pode influenciar fatores de risco sociais e comportamentais, por exemplo, afetando a adesão à medicação, a atividade física e a capacidade de procurar ajuda. E aí o ciclo vicioso novamente se repete. Não é que a solidão cause essa demência, mas estudos neurogeriátricos, eles, de uma certa forma, eles corroboram para que acelerem esses sintomas. Há coisas que tornam os sintomas mais perceptíveis e o isolamento social e a depressão aumentam a progressão
de qualquer doença como a demência. Quanto mais você usa seu cérebro, menos você percebe os sintomas. Reunir-se com pessoas e ter uma vida social reduz esses sintomas. Quanto mais pudermos atrasar esses sintomas, melhor. Podemos ainda acrescentar que as condições neurodegenerativas pioram com a solidão. Além disso, pessoas socialmente isoladas são menos propensas a procurar serviços de saúde de emergência e pedir, assim, ajuda. O que vemos é a ponta do iceberg. Muitas vezes, essas pessoas estão tão isoladas que não vêm até nós. Temos que ir procurá-los, na maioria das vezes. Então, são dados alarmantes, são dados preocupantes, porque jovens também são afetados. Enquanto os idosos costumam sentir mais solidão e isolamento social, os jovens não estão também isentos sobre isso. Vários estudos identificaram uma associação entre a solidão em jovens e o aumento do consumo de tabaco, por exemplo. Os adolescentes mais isolados socialmente eram mais propensos a fumar, um hábito que causa sérios problemas de saúde. Reforço aqui que muitas dessas condições são necessárias, mas foco na solidão justamente com as terapias para lidar seus impactos na saúde. Não existe pílula ou poção para curar a solidão, mas existem estratégias que podem minimizar os danos que ela pode causar. Portanto, precisamos, como uma questão multidisciplinar, nos atentar, nos antecipar para que isso não vire um problema socioambiental, afetivo e emocional. Vou deixar aqui os meus canais de contato, caso quem precise de ajuda, deixe o seu recado aqui no privado ou mande qualquer mensagem para mim nos meus contatos, nas minhas redes sociais, Laerte Henriques Além da Mente. Estou no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Fique aí o meu contato. Um grande abraço. Namastê.